Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês, tá, mais um vídeo para falar um pouquinho sobre ações pagadoras de dividendos. E hoje quero trazer aqui para vocês um vídeo interessante que são ações que estão pagando mais do que a Selic atual de 13,25. E detalhe, lembrando que nós temos mais um aumento contratado para a próxima reunião, tá ali reunião de março, que é de mais um ponto percentual. Ou seja, indo para 14,25. Tem gente já, alguns economistas, alguns analistas falando, inclusive, de uma Selic chegando a 15%. Ou seja, é um juros muito, muito alto. Beleza? A verdade é essa, não tem como negar, é alto. Agora, ficar xingando, né, como algumas pessoas estão falando, como se isso aqui fosse uma espécie de, cara, uma reação política do Banco Central, eu não acredito nisso, para ser bem sincero, tá? A gente tem aqui um cenário bastante desafiador, a gente tem aqui um risco fiscal muito grande, a gente tem um governo que, querendo ou não, né, não está trazendo essa previsibilidade fiscal aqui para o mercado, para o país, para o Banco Central, enfim. Isso daí depois tem uma pressão inflacionária grande, só que é história econômica, não é nada a ver com questão política, tá? Só para dizer isso para vocês. Então, acho que enquanto isso continuar, por que eu tô falando isso? A gente pode continuar a ver uma trajetória de alta de juros. E aí muita gente fica falando assim, pô, Bruno, mas vale a pena eu investir em empresas agora, mesmo pagadores de dividendos, sendo que a Selic está subindo muito, sendo que eu posso deixar num fundo DI ou numa caixinha que rende 100% CDI que eu vou ganhar mais? Cara, é tudo uma questão de você olhar para o horizonte de investimento, do seu tempo de horizonte de investimento, tá? Se você é um cara que quer um dinheiro no curto prazo, você deixa num fundo DI, em algo que renda um tesouro direto, um tesouro Selic, por exemplo, uma caixinha que rende 100% CDI, você deixa esse dinheiro ali, de fato. Agora, se você estava olhando para uma visão mais longo prazista, né, de você ter crescimento de patrimônio, aí eu acho que as empresas são o melhor momento e a melhor forma de você fazer isso. Claro que no curto prazo, você vai acabar não encontrando, às vezes, empresas que, no ano que você está olhando, paguem dividendos a mais do que a Selic. De fato, isso pode não acontecer, como está acontecendo com várias, mas elas não deixam de pagar dividendos atrativos, e fora isso, tem esse potencial de pagar cada vez mais, de crescer cada vez mais as empresas, das cotações melhorarem, assim por diante. Então, tudo vai relacionar ao tempo que você está com o dinheiro investido. Uma estratégia previdenciária com empresas, você está investindo para o longo prazo. Portanto, são nessas épocas onde a gente tem um juros mais alto que a gente se posiciona. Só que aí, olha só que interessante, tá? E lembrando vocês antes, tá? Os dois parceiros do canal, encontre a minha carteira completa no Investidor 10, tá? Você pode clicar no link que está aqui na descrição e acompanhar as minhas movimentações para ver o que eu estou fazendo. E também acesse a plataforma Invest in Pro para ajudar você aqui com as escolhas das ações para sua carteira. Olhando para os fundamentos, para as projeções. Eu tenho mostrado isso muito nos últimos vídeos, tá? Então também tem aqui o link na descrição com o meu cupom Rosolini. Sempre mostro a plataforma aqui em todos os vídeos, mas já deixando isso aqui de cara para vocês. Olha só essa notícia, tá? Quais ações pagam dividendos acima do CDI? Ou seja, mais ou menos 13,15, se a gente puder colocar assim, tá? Tem um pouquinho de diferença do CDI para Selic, mas que seja acima da Selic 13,25, tá? Aqui eles estão olhando para os últimos 12 meses de dividendos. A gente vai olhar para essa notícia e vai tentar identificar, com base aqui, claro, né, nas projeções, o que a gente pode esperar, quais dessas empresas aqui a gente teria, por exemplo, uma oportunidade de compra olhando para um dividendo potencial para frente. Porque olhar para o passado é o passado, tá? Mas aqui é só para fazer meio que um filtro, tá? Olha só que interessante que eles falam. São 4 empresas: Marfrig, Petrobras, 3 e 4, ou seja, 2 empresas, e Semig. O que é importante da gente deixar aqui muito bem claro? Marfrig, na minha opinião, isso daqui não é consistente. Tá? A gente não vai olhar e não vai tentar perpetuar nunca um dividendo desse porte aqui para uma empresa com grande volatilidade, como é o caso da Marfrig e também atrelada à commodity. Tá? Se eu não me engano, tá, a gente não tem uma política da Marfrig tão clara quanto a gente tem uma política como a Petrobras, que a gente sabe exatamente qual que é o dividendo recorrente. E claro, não tem também no seu cerne cultural pagar dividendos tão fortes assim. Também é o caso da Semig. Temos uma política clara, estar no cerne do próprio setor. Então, quando a gente olha para a Marfrig e vê 29,43 nos últimos 12 meses, cuidado, não se engane. Tá? Não necessariamente isso daqui vai ocorrer para os próximos 12 meses. E aqui chama atenção, às vezes esse tipo de notícia, tá? Especialmente quando fala dessa forma, né, que ações pagam dividendos, dá a entender que elas vão continuar pagando. Isso aqui foi nos últimos 12 meses, pode ter efeito não recorrente, pode ter alguma questão de sazonalidade, assim por diante.
A Petrobras já dá para a gente ter um pouco mais uma visão positiva nesse sentido, porque quando a gente olha para as projeções, eu já mostrei aqui diversas e diversas vezes, tá? Até vou abrir aqui para mostrar para vocês uma questão. Eu já falei que a gente pode esperar um dividendo de 15 para cima de Petrobras no ano agora que nós estamos de 2025. Além disso, né, quando eu olho aqui para a plataforma Investing Pro, você percebe que você tem uma margem de segurança hoje em Petrobras para você ter essa opção de comprar a empresa com, enfim, recebendo depois um bom dividendo, tá? Quando a gente olha aqui para os dividendos da Petrobras, você percebe que você tem histórico, tá? Que você tem dividendos sendo pagos de forma consistente, tá? E aí, de novo, isso daqui é o que garante pra gente essa visão de que valeria a pena comprar, tá? A gente vai ter um próximo resultado, lembrando bem disso, tá? Aqui no Investing Pro, a gente, quando tem, né, nesse caso aqui da Petrobras, a gente não tem a projeção calculada aqui para o nosso próximo balanço, mas você acaba tendo, por exemplo, projeção aqui de lucro por ação. E aí você percebe o seguinte, tá? A gente tem uma projeção de lucro por ação, tudo bem que aqui é um único analista só, tá? Então, no caso aqui da Petrobras, ainda a gente precisa esperar, e eu inclusive, não é que eu estou mandando, né? Porque eu não mando em nada, mas é um conselho que você sempre olhe para a quantidade de analistas que estão olhando. Mas aqui a gente tem um analista olhando para uma projeção de lucro por ação de 8,27. Claro que não é distribuído tudo isso daqui, inclusive a política da Petrobras é ali os seus 45% do fluxo de caixa livre. Mas se a gente fosse fazer, só uma conta aproximada, talvez aqui de cabeça, que seja, tá? Se a gente fosse aplicar os 45% aqui, eu tô fazendo no celular, em cima dos 8,27, tá? Só pra gente ter uma conta aqui de cabeça, você teria mais ou menos 3,70, tá? O que, na minha opinião, daria mais, nos preços atuais, daria mais ou menos 10% de yield. Mas eu não acho que isso daqui, e de novo, é uma conta bem aproximada. A minha opinião é que esse dividendo tende a ser maior de Petrobras para o ano de 2025. Então, sim, eu diria que a gente pode ver Petrobras pagando acima aqui da Selic atual de 13,25 no ano que vem. Especialmente se a gente tiver uma queda aí das cotações ou um mercado um pouquinho pior. Semig eu também gosto, tá? Apesar, de novo, cuidado com essa questão aqui, né? De 14,90. Então a gente tem uma Semig pagando nos últimos 12 meses 14,90, mas por ano de 25, pelo menos a minha visão, tá? E a minha projeção é que ela paga entre 9 e 10, ou seja, ficando abaixo dessa Selic nova. Agora, é um fato que você tem margem de segurança, como eu sempre mostrei para vocês, tá? Se a gente entrar aqui em Semig, a gente pode tentar ver se nós temos aqui projeção, ó. Olha só que interessante. Opa, deixa eu subir aqui, ó. A gente clica aqui em balanços, a gente consegue ver a estimativa aqui, tá? Para o lucro por ação para o próximo balanço a ser divulgado, e a gente consegue ver aqui para o ano. O que os analistas estão dizendo é que a gente vai ter uma queda na lucratividade para o próximo ano, tá? Eu ainda assumo um dividendo na média de 9 a 10%, tá? Se você for calcular isso daqui com base em o que alguns analistas estão falando, você pode ter até nesse ano um dividendo um pouco pior. De novo, uma questão de projeção, mostrando aqui para vocês que não necessariamente o que eu falo são o que os analistas falam, tá? A gente tem opiniões aqui diferentes. Só que eu não concordo com o fato de pagar acima da Selic, pelo seguinte motivo, tá? Nós não podemos ficar olhando para os últimos 12 meses e ficar perpetuando essas questões, especialmente porque nós tivemos, tá, na minha opinião, eu não sei se dá para chamar de não recorrente, tá, mas talvez até que dê um não recorrente da Semig nesses últimos 12 meses. Então, lembrando, é uma base mais forte por conta do não recorrente, que depois, muito provavelmente, cai um pouco. Então, é como eu falei, não dá para eu esperar esses 15 de novo. Vou esperar mais ou menos 9, beleza? Que é um pouco mais recorrente essa questão. Então, quando a gente tira, você fala assim, pô, Bruno, quais empresas estão pagando acima da Selic? Eu diria que dessas aqui a gente poderia meio que confiar no caso da Petrobras, que é uma empresa ligada a commodity, mas é uma empresa muito grande, muito boa geradora de caixa, que paga realmente bastante dividendo. O resto, na minha opinião, a gente vai ficar abaixo da nossa Selic de 2025, os dividendos. E é verdade. Agora, não dá pra gente se desesperar, porque senão isso é uma questão de pensamento curto-prazista. Não é com base no dividendo de um ano que eu vou decidir ter ou não uma empresa. Eu tenho que ter aquilo com base no potencial acrescente daqueles dividendos, no potencial dessa empresa pagar esse dividendo real, vamos lembrar disso, reajustado já com a inflação, e é o que eu tento sempre buscar aqui nas minhas empresas, né? Esse poder de repassar preço, tá? Porque aí a gente está recebendo esse dividendo como se, entre aspas, aqui corrigido, tá? A gente tem que pagar uma boa margem de segurança, e aí normalmente boa margem de segurança são em momentos, né, onde a taxa de juros, a taxa básica está mais alta. Se você ficar girando sempre com o que é o melhor no curto prazo, você sempre vai estar pegando os piores momentos. A verdade é essa, não significa que você não deva ter um dinheiro investido em Selic, um dinheiro em caixa, uma reserva de emergência. Você tem que ter também, aproveitando que isso está rendendo mais.
Agora, não dá para ficar de fora, só porque às vezes um dividendo de curto prazo não é maior do que a Selic. E é impressionante, na verdade, a maioria das pessoas que toma esse tipo de decisão. Cuidado, tá errado, beleza? Enfim, eu espero que você tenha gostado. A ideia aqui do vídeo não é criticar aqui a notícia, mas é mostrar para vocês alguns erros que podem ser cometidos e, de novo, trazer essa visão para vocês da estratégia. Não tome decisão com base em dividendo de curto prazo. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Tome com base na perspectiva de bons fundamentos e bons dividendos no futuro de uma determinada empresa. Pelo menos é assim que eu faço. Vocês podem ver na minha carteira. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.